passos galopantes, a passos largos, muitas vezes trazendo, digamos assim, informações, ensinos, que podem edificar a alma do homem e pode também trazer prejuízos profundos. Então, o que é que o dicionário diz a respeito da palavra doutrina? A gente pode classificar em duas partes. Como primeira definição, de acordo com o dicionário, doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas ou ensinadas. Vamos repetir para ficar bem fixado em nossa mente. Segundo o dicionário, doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas ou ensinadas. No segundo momento, na mesma definição da palavra doutrina, a gente vai perceber que há uma expansão maior do significado da palavra doutrina. Então, na segunda definição, a gente vê o seguinte, que doutrina é um conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico. Então, notem que a palavra filosofia aqui, ela já apareceu com um reforço do significado da definição de doutrina. Mas não para por aí. Existe outra palavra que também nos chama a atenção, segundo o dicionário. Aí eu vou repetir desde o princípio. Doutrina, segundo o dicionário, é um conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, mas também político. Doutrina está classificada, em sua definição, como um conjunto de ideias políticas também. Só que vem mais uma palavra que já nos fortalece mais, já nos traz mais uma animosidade. E vou repetir. Doutrina é um conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, aí a próxima palavra, religioso. Então, notem que o ensinamento, ele tem diversas características, diversos segmentos. E, para finalizar a definição da palavra doutrina, ela também é um conjunto de ideias básicas contidas num sistema econômico. Entendem? Então, a gente já percebe que existem estas possibilidades das pessoas, dos seres humanos, serem doutrinados. Citamos, por exemplo, alguns filhos de casais que aqui estão. Então, meus 2 filhos já são casados. Eu tenho um casal de filhos. E durante um tempo, eles foram doutrinados dentro de colégios. Porque doutrina, na sua extensão do seu significado, significa ensino. Então, o ensino doutrinário, porque além dessas 4 colocações que nós fizemos, filosófica, política, religiosa, econômica, tem também aquela educacional, para a educação secular, ideológica, exatamente. Mas vamos para uma próxima definição, e esta é a luz do nosso conhecimento maior na noite desta quinta-feira. Quando a gente busca algo mais substancial, porque no momento em que o apóstolo Paulo, em sua epístola, me parece que é a segunda epístola de Paulo, 5:23, que nós devemos lutar diligentemente, ou seja, todos os dias devemos estar atentos para preservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Pasmem os irmãos, quando o apóstolo Paulo esteve lá em Tessalônica, ele passou lá, biblicamente falando, 3 sábados, isto é, 3 semanas. E ali já havia perseguição aos cristãos.
Contudo, Jesus já havia cumprido a sua missão na terra. Então, a perseguição para os que acreditam em Deus, para os crentes, ainda continua hoje. E parece que mais feroz. Desde o tempo em que Saulo de Tarso, era judeu, ele foi certamente oficializado também romano, e ele era um potencial perseguidor dos crentes, do povo que seguia a Jesus. Então, hoje não é diferente. Hoje acreditamos que apenas muda-se os personagens, mas a perseguição continua. Bem, quando eu citei meus 2 filhos já casados, isso me traz um refrigério, porque como eles foram doutrinados biblicamente em um lar evangélico, com o exemplo dos pais dele, com o exemplo dos pastores que eles ouviram, com o exemplo dos irmãos evangélicos nas igrejas pelas quais eles passaram, então houve ali a solidificação de uma convicção do crente que está baseada no livro que desde quando foi produzido, Gutenberg, me parece que foi quem criou a imprensa. Então, até o dia de hoje, nenhum livro, paz, meus irmãos, superou a produção da Bíblia Sagrada, e até hoje nenhum livro superou a quantidade de Bíblias vendidas, publicações. Nenhum até hoje superou. Então, irmãos, nós temos como fundamento a Bíblia Sagrada. Alguns hoje, eu vou contar aqui uma pequena história, um fato, é uma espécie de testemunho. Quando eu passei pela universidade, no final dos anos 70, início dos anos 80, eu tive meus colegas de classe. E há alguns meses atrás eu me encontrei com uma das colegas daquele passado. E a gente cerca de 40 anos depois, a gente se encontrou nas ruas da cidade. Ela disse que eu mudei pouco. Então a minha aparência desse magrinho jovem, esse magrinho, nós somos jovens, porque nós somos de Cristo. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, com Ele estamos arraigados. Então, a gente se torna jovem a cada dia. Então, aquela minha ex-colega de classe, de universidade, a gente debatia sobre política e também sobre religião. E ela me fez uma pergunta que me deixou, assim, intrigadíssimo. Ela disse: Júnior, você parece que é um religioso, um crente. Eu digo: sou sim. Eu era e continuo sendo. Aí ela perguntou assim: me explica aí, por que é que Jesus só veio para os ocidentais? Deixo aqui essas reticências, porque aquela pergunta que aquela senhora me fez, ex-colega minha, se referia a um desconhecimento daquele propósito na região na qual nasceu Jesus. Então, com muito respeito, mas também com muita prudência, eu fiz a seguinte pergunta a ela: fulana, você tem alguma Bíblia em casa? Ela disse: tenho, e leio. Eu disse: que bom, muito bom. Aí eu perguntei: você tem algum credo religioso? Assim, desculpa a minha pergunta. Ela disse: sim, eu sou católica. Não estou aqui condenando os católicos, não, viu? Mas eu estou aqui trazendo a narrativa de um fato acontecido comigo há alguns meses. Então, aquilo me deixou profundamente preocupado. Porque, irmãos, se naquele tempo Jesus ainda estava muito vivo na mente das pessoas, e havia muitas pessoas ainda incrédulas, ele escolheu no dedo 12 discípulos, 12 apóstolos, um traiu, o outro negou,
E desculpe se eu vou errar agora, e os demais fugiram. É uma palavra que a gente pode usar para esse tempo, a fim de que possamos entender. Então é o seguinte: o que é que nos torna enraizados no caminho sobre modo excelente? A Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmãos, como já dissemos, ela é um livro que traz escritos que abordam todo tipo de assunto que você imaginar. Vamos citar alguns. Quando o apóstolo Paulo diz que a gente deve lutar diligentemente para preservar o corpo, a alma e o espírito, em um primeiro momento, a gente percebe que o nosso corpo, ele tem estruturas físicas que, evidentemente, nos mantém de pé. Quando a gente, por exemplo, está caminhando. Quando a gente está sentado, o corpo já fica um pouco mais acomodado e não requer tanto esforço. Mas quando nós estamos orando de joelhos, então ali a manifestação do Senhor, que criou os céus, a terra e tudo que neles há, tudo é canalizado de modo a nos alimentar profunda e abundantemente. Porque a pessoa que crê em Deus, que ora, e que entende que Jesus nasceu lá no Oriente, e não veio só para os ocidentais, a gente percebe que a ignorância, ainda hoje, ela é manifestada, porque as pessoas parecem que buscam alimentar-se egocentricamente, achando que só o que ela pensa é o certo, sem, contudo, respeitar escritos como a Bíblia Sagrada, que foi escrita, inspirada por Deus. E a gente cita outros episódios no passado longínquo, quando os homens estavam em momentos pecaminosos profundos, e Deus constituiu Noé para construir aquele imenso, aquele barco, aquele navio, digamos assim, mas que era só levado pelas ondas. Então Deus ali, quando Ele percebe que a humanidade está muito turbulentamente pecaminosa, assim como lá em Sodoma e Gomorra, então Deus ele se encarrega de tomar as providências. Então, irmãos, doutrinariamente falando nesta noite, eu quero dizer que a doutrina, a definição de doutrina, biblicamente falando, à luz da Bíblia Sagrada, é o ensino bíblico normativo, terminante, final, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé e prática de vida, para a igreja e para seus membros. Então a gente percebe, irmãos, que importa que nós estejamos sempre atentos, porque aprender de Deus é estar sensível à voz e à palavra de Deus. Quero citar também aqui para os irmãos o seguinte: dentro desta comunidade evangélica, na qual estou convivendo com muitos aqui já há mais de 40 anos, alguns aqui chegaram de 10 anos para cá, mas nessa comunidade evangélica, irmãos, nós temos aprendido, eu pessoalmente tenho aprendido com cada querido irmão, com cada querida irmã, que quando a gente caminha nesse ambiente seguro, que é esse templo, a gente para conversar com um e com o outro, e a gente é alimentado pelas palavras que saem da boca daquela pessoa que está falando conosco. A gente também é alimentado pelo olhar das pessoas, porque nós temos um Deus que nos constituiu com um corpo físico, que tem, segundo o estudo científico, 5 órgãos profundamente sensíveis. Quais são esses órgãos? Todos eles estão na cabeça da gente. Citamos os olhos, a visão, né? O olfato, a audição,
o paladar. Entenderam, irmãos? Então, o Deus que nos constituiu, Ele fez tudo conforme um grande e engenhoso mestre. Ele nos constituiu com um corpo físico capaz de ser sensível a tudo aquilo que Ele tem de bom para nós no dia a dia. Então eu digo, emendando ainda o aprendizado que eu tenho tido aqui. Com cada irmão que eu dialogo, com cada irmã, com os pastores da igreja. E eu quero dizer a vocês que nesta noite eu também estou me sentindo como um pequeno aprendiz. Sabe por quê, irmãos? Porque importa que o nosso Deus cresça e que a gente diminua. Mas como é que a gente pode entender essa expressão? Importa que Ele cresça e a gente diminua. Será que Deus vai nos humilhar a ponto de nos socar no chão? Por exemplo, quando eu fui me apresentar no Exército Brasileiro, eu tinha 1,70 m de altura. Hoje, possivelmente, eu estou com 1,68 m. Porque à medida que os anos vão passando, né, a gente vai perdendo um pouco da estatura, porque as coisas vão puxando para baixo. Mas como a gente aprende não só com os irmãos pelos caminhos desse templo, mas com os pastores, com os professores de escola dominical, com os Ademis da vida, que aquele abençoado ali, eu conheço há mais de 3 décadas. Nós também aprendemos com as pessoas do tempo presente. E eu vou citar algumas delas. No Brasil, existe uma comunidade científica muito grande. Homens e mulheres que buscam na ciência aprender mais daquilo que justifica até, por exemplo, um copo d'água. E eu vou até beber agora um golezinho, com licença. Então, irmãos, nós temos no Brasil escritores, professores, cientistas, que também nos ensinam a nos enriquecermos, não só no conhecimento da palavra de Deus, porque eu conheço alguns cientistas que são evangélicos, que são profundos respeitadores de Deus. Um deles já veio aqui para a Consciência Cristã. O nome dele, Dr. Marcos Eberlin. Pastor Moisés está maneando a cabeça, certamente conhece o professor Marcos Eberlin. Quem é ele? Bem, ele é um crente em Cristo, convertido ao Evangelho, ele é um químico e ele é estudioso daquilo que está, por exemplo, dentro de nós, do corpo, do organismo. Quando a Bíblia, ela diz aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, está escrito o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por que estamos citando esse trecho da Bíblia, esse versículo 20 do capítulo 1 de Romanos? Por que citamos o professor e químico Marcos Eberlin? Porque ele é o presidente, inclusive, para os irmãos que não sabem, da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. E eu digo isso com muita alegria. Por que Sociedade Brasileira do Design Inteligente? A palavra design, a gente hoje, no Brasil, né, nós falamos a língua portuguesa, tem também os poliglotas, mas a palavra design, a palavra design, ela deduz que é um projetista. Então, Marcos Eberlin, aquele professor e doutor em química, ele reconhece Deus como sendo o criador de todas as coisas e tudo ele fez perfeitamente no seu devido lugar.
Eu moro ali por trás da Facisa. Todas as noites, quando eu chego em casa com a minha esposa, que a gente passa o dia fora trabalhando, e só volta à noite, mas é uma benção, viu? A gente tem um cuidado, paz, meus irmãos, dê uma olhada para cá. Quando a gente desce do carro e vai para o apartamento, a gente atravessa uma parte do bloco. A gente olha para o chão e tem uma fileira linda, belíssima, sabe de quê? De formigas. As formiguinhas estão lá trabalhando, cada uma levando uma porção daquela folha que ela coletou ali, e elas têm um caminho perfeito ali, percorrido até aquele esconderijo ali no subsolo. Então, irmãos, o Deus que nos criou é aquele que de forma doutrinária está dizendo: olha, acredite em mim, e eu estou me apresentando a vocês até mesmo nas coisas invisíveis. A minha divindade, Deus está dizendo aqui através do livro de Romanos, do apóstolo Paulo, que Ele se apresenta para nós até nas coisas que a gente não consegue ver. Por exemplo, os órgãos dos internos, né? A ciência, os médicos, os estudiosos dizem que nós temos coração, nós temos pulmão, e a gente não vê esses órgãos, a menos que sejam revelados através de equipamentos sofisticados. Mas essas coisas invisíveis que traduzem a divindade do nosso Deus são justamente essas coisas que nos fazem acreditar que nós temos um Deus que criou todas as coisas. E criou de forma perfeita e perfeitamente correta ali dentro. Eu vou citar outro cientista brasileiro. E esse conhece de matemática, de distância, de física, mais do que todos nós juntos e mais um pouco. Me perdoem ter feito essa comparação. Porque tem algum cientista aqui, alguma pessoa formada em ciências, por exemplo, física, química, não tem, né? Mas tem outro físico, outro servo de Deus, chamado Adalto Lourenço. Esse é que conhece de Deus, irmãos. Então, entendamos o seguinte: eu tenho aprendido na minha vida, não só com o presbítero Esdras, que ali está caminhando, como tenho aprendido com o pastor André, pastor Moisés, perdão. Falei em Marcos Eber, não estava na minha mente ainda, perdão. Então, nós aprendemos também, irmãos, a seguir uma vida doutrinária com base na palavra de Deus, inclusive pelas coisas que Deus criou. Tudo que Deus criou está perfeitamente colocado. Por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol. O doutor Adalto Lourenço, que ele é físico, ele diz muitas coisas que alimentam o nosso conhecimento, também nossa alma e, por que não dizer, nosso espírito. Porque enquanto estamos vivos, nós temos essas três partes constituídas de um filho, de um servo de Deus. Então, Adalto Lourenço, aquele físico, aquele doutor Adalto Lourenço, para que nós entendamos muito melhor, porque algumas pessoas estão, às vezes, perto de nós e não creem na Trindade. Mas o doutor Adalto Lourenço, ele tenta explicar, a Bíblia não afirma isso de forma categórica, mas pela dedução de um raciocínio moderado, cheio de Deus, a gente entende que existe, por exemplo, o ontem, o hoje e o amanhã. Não é verdade? Existe amanhã, a tarde e a noite. Então, aquele tripé que está segurando aquelas câmeras ali, as quais estão nos focalizando e nos filmando, aquele tripé também, ele deduz que aquela câmera, ela está fisicamente estável e devidamente segura. Se ela tivesse, por exemplo, com aquela mesma estrutura de alumínio, bem maneirinho, mas que tivesse 4 bases,
ela estaria menos segura. Porque ali existe uma força central, através da gravidade, que puxa para baixo e mantém aquela câmera segura. Então são 3, não é verdade? Então, irmãos, existem muitos fundamentos, não só bíblicos, mas também da natureza que Deus criou. E com cada um de vocês nós temos aprendido e temos também ensinado. E eu quero dizer também, uma vez mais, que eu sou aqui nesta noite um pequeno aprendiz. Porque falar assim em público não é muito fácil. Porque requer de nós determinados comportamentos de natureza psicológica, de natureza social, mas também de natureza espiritual. Aí quando a gente se fundamenta, irmãos, pelo Espírito, e principalmente pelo Espírito de Deus, que entra em consonância conosco, aí é que a bênção é grande. Porque a gente não confia em nós mesmos, egocentricamente. Nós temos que crer num Deus que é cristocêntrico, e quando Jesus Cristo de Nazaré esteve sendo crucificado ali, naquele passado já longínquo, e quando ele esteve com as mãos estendidas, irmãos, ali ficou configurado na minha mente, e eu passo para os irmãos também, ficou configurado o homem perfeito. Você sabe o que é a perfeição? Porque a Bíblia nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, com poder e grande glória. Quando Jesus declarou para aqueles homens perversos, dizendo, tenho sede, e ele foi profundamente humilhado, com aquele caniço, com aquela espuma naquela extremidade, eu não quero aqui nem relatar o que eu já li a respeito da possibilidade do que estava naquela extremidade daquele caniço. Porque a gente, na maioria das vezes, ouviu dizer que havia vinagre ali. Mas havia uns costumes lá em Roma, no passado, que não havia, por exemplo, banheiros como temos hoje, né, com o vaso sanitário, com aquele lavabo, aquelas coisas. Não havia isso. Então aquele caniço pode ter sido mais um potencial elemento que humilhou ainda mais o nosso Jesus, o nosso Deus. E quando a gente fala em fundamentação de coisas invisíveis, né, então a gente percebe o quê? Que Deus criou todas as coisas perfeitas dentro do seu devido lugar, com a sua perfeita distância. E para que nós entendamos ainda mais a respeito desse Deus grandioso, que nos faz entender que a sua divindade vem até nós através das coisas invisíveis, eu quero aqui citar também mais uma coisa que é invisível, mas que é extremamente necessária para que nós vivamos bem e vivamos sobre a terra seguramente. Se chama gravidade. Alguém já viu a gravidade aqui? Alguém já viu o vento? Então, são elementos invisíveis que Deus criou para alimentar nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Quando Jesus disse, tenho sede, se aqueles homens da época tivessem entendido que ali estava configurado o homem perfeito, eu garanto a vocês, irmãos, que a população do globo terrestre hoje estaria dividida socialmente de forma mais equilibrada. Porque o homem perfeito é aquele que respeita o próximo como a si mesmo, é aquele que reconhece a Deus, é aquele que não faz acepção de pessoas, é aquele que não se apropria de objetos indevidamente, é aquele que não julga, é aquele que não mente. Então a perfeição estava configurada ali. As classes sociais de hoje, acredito eu, é porque houve a intervenção diabólica
naquela manifestação daquilo que Jesus fez ali na cruz do Calvário, e hoje a gente padece de perseguições, hoje a gente padece de acusações indevidas na maioria das vezes, porque as pessoas não veem a Jesus como o crente convertido vê. Agora, a Bíblia Sagrada deixa muito claro que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Deus já determinou todas as coisas e tudo só acontece com a permissão dEle. Atualmente, irmãos, doutrinariamente, como a gente leu aqui no livro de Romanos, o versículo 27, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Então, irmãos, do ponto de vista das ideologias, hoje a gente percebe que o mundo caminha muito tenebrosamente, maquinando o mal. Como é que eu posso... eu vou citar aqui um exemplo, eu espero que eu seja feliz nesse exemplo. Eu vou tomar mais um pouco d'água aqui, com a permissão de vocês. Como é? Imagine que esse copo tivesse vida. Aí, nesse momento, ele é copo. Mas daqui a pouco ele ia decidir ser o quê? Ser uma jarra. Daqui a pouco ele ia decidir ser o quê? Ser um vaso para plantar as coisas. Então, ele estaria trazendo para si uma mudança ideológica daquilo que ele seria na sua criação original, porque esse objeto foi feito para ser copo, nada mais do que isso. Agora, se ele é reciclável, ele vai passar por um processo profundamente com a intervenção de um calor capaz de derretê-lo e ele ser transformado em outra coisa, em outro objeto, por exemplo. Mas, pela palavra de Deus, nós entendemos que nós somos barro, né? E o oleiro, que é o nosso Deus, vai nos tratando, Ele vai nos moldando, fazendo conforme lhe apraz. Então hoje, na torpeza das ideologias, da forma errada de se raciocinar, o homem está entrando num processo tenebroso de destruição da própria, eu não vou dizer da própria alma, né? Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Porém, aqueles que morreram sem Cristo e sem a salvação, eles vão entrar num caminho definitivamente eterno, que é o inferno. Isso é uma palavra muito forte, mas que para nós possamos entender o que efetivamente é estar debaixo da graça de Deus, é nós entendermos que, servindo a esse Deus maravilhoso, nós vamos ser edificados, uns edificando aos outros. Porque nós temos até aqui, irmãos, crescido, creio eu, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para todo sempre, né? Então, nós precisamos entender que importa que nós possamos entender o que é uma doutrina, o ensinamento, como pessoas cristãs e, de certa forma, relacionadas com uma religiosidade, porque não deixa de ser, né? Nós somos religiosos porque a palavra religião, quando a gente vai buscar um significado, ela vem do grego e significa religare, né? É como se estivesse religando, né? Quando Jesus veio fazer com a humanidade a definitiva aliança, né? Aquela aliança que foi o sacrifício definitivo, ele deixou um legado, irmão, um legado de riquezas para que nós possamos entender que temos um Deus que criou todas as coisas e nos fortalece em todo o tempo.
Eu quero citar aqui mais algum exemplo, já estamos nos aproximando, possivelmente, do final deste culto, mas eu quero aqui trazer também para vocês mais uma coisa que eu aprendi na vida. Assim como existem os pastores, né, que se formaram como pastor, né, foram para um seminário, tiveram um aprendizado linguístico, de significado de palavras, tem também um matemático que vai lá e faz o seu curso e aprende muito sobre a ciência exata, né, a matemática, 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3, assim por diante. E esse número se torna infinito. Então também existem os poetas, os escritores, né, que também estão inseridos dentro de um contexto de transmissão de informações de ensino. Porque doutrina significa ensino também, né? E como nós vimos no início, tem o ensino político, econômico e por aí vai. Um certo escritor, e ele é até aqui de Campina Grande, Braulio Tavares. Braulio Tavares pode ser que alguém que esteja nos ouvindo aí em casa ou aqui saiba de quem se trata, do que se trata. Como poeta, observador dos detalhes de um Deus criador, ele escreveu o seguinte: a lua metafísica na poça de lama, ponteiros que disparam ao contrário das horas. Hora de saber o que mudou em você, que olha no espelho e não vê ninguém. Eu vou repetir esses versos para nós fazermos uma observação como foi que eu interpretei o que aquele escritor, poeta quis dizer. Ele disse o seguinte: a lua metafísica na poça de lama, ponteiros que disparam ao contrário das horas. Hora de saber o que mudou em você, que olha no espelho e não vê ninguém. Aí ele finaliza aquela estrofe dizendo: é mais além. Bem, Campina Grande, há cerca de 10 anos, não tinha a quantidade de asfalto que tem hoje, né? Havia em algumas ruas da cidade muito trafegadas os que a gente chama de calçamento. Então o Braulio Tavares, como ele nasceu em 1950, ele certamente andava pelas ruas da cidade e se deparava com a poça de lama, o que é muito normal, né? A gente sabe que o filho pródigo, quando ele pediu antecipadamente a herança ao pai, ele cometeu um pecado grave. E num dado momento, já sem nada, gastou tudo, ele certamente pisou descalço na lama daqueles porcos que ele passou a criar, né? Então, Braulio Tavares, quando escreveu essa poesia, eu imagino que ele olhou para aquela poça de lama e viu o reflexo da lua. Aí ele disse assim: a lua metafísica na poça de lama. Metafísica, para vocês entenderem, irmãos, é aquilo que está além da física. Se você, numa noite de lua cheia, é uma pessoa enamorada, né? O namorado olha para aquela lua cheia e ele vê algo extraordinário, acontece algo extraordinário na mente e no coração dele, e isso eu entendo como sendo esse mais além. Então a lua metafísica na poça de lama, o ponteiro que dispara ao contrário das horas. Eu posso imaginar o seguinte: tem uma pessoa que está com um compromisso seríssimo daqui a 10 minutos. Aí parece que, em dado momento, o tempo parece que corre demais. E ele fica preocupadíssimo. Então, ele acha que o relógio avançou rapidamente. Mas quando ele está em outra situação, e o Braulio diz, o poeta diz, ponteiros que disparam ao contrário das horas, hora de saber o que mudou em você, que olha no espelho e não vê ninguém.
Eu imagino que aquele personagem dessa estrofe, que olha no espelho e não vê ninguém, é uma pessoa que estaria deprimida, uma pessoa que estaria aflitíssima, e olha para o espelho e não consegue enxergar nem a si mesma, de tão preocupada que está. Mas nós, irmãos, quando lemos a Bíblia Sagrada, e o apóstolo Paulo, ele nos instrui a respeito da preservação do corpo, da alma e do espírito, almejando a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos dizendo, doutrinariamente, com uma doutrina, com um ensinamento bíblico, que a poesia que Braulio fez foi num momento de profunda inspiração. Porque ele também diz outra coisa, lá pelas tantas, que a pessoa olha para o sol e vai concluir que a distância da Terra para o sol não passa de um cálculo. Entendam comigo, irmãos, o que eu quero que vocês possam imaginar. Existem algumas coisas do passado que fala em Ícaro. E Ícaro seria um personagem com asas aquilo de vela, né? De parafina. E se ele se aproxima do sol, ele vai se queimar. Então isso são imaginações da mente humana. Mas no momento que um matemático, que um físico como Adalto Lourenço, ele diz, irmãos, os equipamentos que nós temos hoje, ele dá a medida daqui para o sol. Precisamente. Até com uma precisão, eu acredito que com uma variação de poucos quilômetros de erro. Mas nós temos um Deus que colocou todos os astros na sua dimensão exata. E Marcos Eberle, aquele químico, ele diz que a Terra, olha só a expressão que ele usa, e aquilo encheu meu coração quando ele disse. Ele disse, irmãos, nós estamos colocados por Deus na suíte presidencial do universo. A Via Láctea, irmãos, ela tem uma feitura física e geográfica, e cientificamente falando, existe a energia, né? A energia é aquilo que nos faz falar. A energia é um elemento invisível que está ao alcance desse microfone. Antes só havia microfone com fio. Hoje, então, tudo isso são coisas invisíveis que o nosso Deus criou. E nós precisamos, irmãos, instruir nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, contando-lhes tudo aquilo que a gente aprende uns com os outros, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E cada um de vocês tem sido para mim, eu diria assim, uma riqueza de dados, porque Deus trata com você muitas vezes diferentemente do que trata comigo. Às vezes a gente pede uma coisa a Deus e Ele não dá. Às vezes a gente não pede e Ele dá, porque Ele é quem tem o controle de todas as coisas e é Ele quem tem a exata medida para tudo aquilo que nos favorece no dia a dia. Então, com esses dois cientistas que nós citamos, eu quero dizer que cada um de vocês também aqui é um potencial cientista. Pode rir, não tem problema. E eu vou explicar e justificar. Certa vez eu aprendi que um cientista é uma pessoa do sexo masculino ou feminino que quando vê um problema que outra não conseguiu resolver, ela vai ali e com uma inspiração divina e com um olhar mais atencioso e atento, ela percebe o erro. Então ela passa a ser um cientista. Porque cientista é uma pessoa que resolve um problema, inspirada por Deus, que a outra, em desespero, não conseguiria resolver. Então, quando Braulio Tavares diz que não passa, a lua metafísica na poça de lama, foi um momento de inspiração. E a Bíblia Sagrada, irmãos, tem pessoas que hoje rejeitam este sagrado livro por não ter a hombridade
de pelo menos reconhecer que a Bíblia ela é o livro mais produzido até o dia de hoje, mais impresso, mais vendido, mais lido no mundo inteiro. E nós, que fazemos parte do reino do Filho do amor de Deus, nós fomos alcançados por essa graça sobremodo excelente. Deixa eu citar aqui mais alguns detalhes relacionados ao nosso Jesus de Nazaré. Quando aquela mulher do fluxo de sangue estava padecendo há 12 anos, certamente pálida, sem forças, mas num momento de grande intervenção divina, ela reconheceu que ali havia um homem chamado Jesus, e ela se aproximou dele, trêmula, nervosa, com medo, e tocou no manto do Senhor Jesus. Aquele gesto que só ele é possuidor, ele perguntou, creio eu, em alta voz: quem me tocou? Eu creio que foi uma interjeição acentuada de um Deus que se fez homem, habitou entre nós e mantinha todas as características divinas, como está escrito aqui na Bíblia. A virtude que saiu do nosso Deus, irmãos, ela é diferente de uma pessoa que animosamente tem fé numa coisa. Por exemplo, a gente pode ter uma fé baseada na lógica. Por exemplo, se eu estou trabalhando, eu certamente vou ter o meu salário no final do mês. Mas aquilo fica configurado só por uma crendice, eu creio que vai ter. Mas virtude, irmãos, quando a Bíblia lança, espiritualmente falando, Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus que criou todas as coisas, aquela virtude que saiu do Senhor Jesus é algo inerente a Ele, e aquilo só é alcançado e só tem como elemento essencial, né, a fonte é Ele. Ele é a fonte da vida. É a fonte cristalina de água. E a virtude que saiu dele foi algo que o Espírito dele configurou ali, uma ação profundamente necessária, útil e edificante para todos aqueles que estavam ali vendo aquele gesto, aquela situação, né? E teve muitos outros casos. Portanto, irmãos, já quero aqui estar querendo encerrar essa conversa, né, de doutrina, dizendo que nós precisamos sim mantermos a nossa viva fé, porque no livro de Mateus também está dizendo o seguinte: existe a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deles é o amor. Mas a esperança que nós depositamos em Deus, ela é garantida pela fé que você deposita nele. Os homens, notadamente aqueles que estão no poder, o poder executivo, digamos assim, judiciário, o poder legislativo, são pessoas falhas, mas que são carentes também de nossas orações. Nós devemos sim, irmãos, baseados nessa fé, nessa doutrinação bíblica, entender que tudo aquilo que nos cerca, seja banco de igreja, seja um copo d'água, seja um vizinho, seja a casa que a gente às vezes faz uma reforma, tudo aquilo está posto diante de nós, pela misericórdia e graça de um Deus que nos mantém vivos, com corpo, alma e espírito. Portanto, que nós possamos entender cada vez mais que o nosso paladar, o nosso olfato, a nossa visão, né, o nosso tocar, que nós desfrutemos de tudo isso para a glória de Deus, porque tudo é dele, tudo por meio dele foi feito, diz a Bíblia. Todas as coisas Deus fez para abençoar aqueles que efetivamente vivem na face da terra, mas muitos parecem ter os ouvidos tapados, os olhos vendados, muitos não conseguem entender
quando a gente canta um hino, Senhor, que este hino chegue às tuas narinas como aroma suave. Aroma, efetivamente, é algo que a gente sente num corpo que está configurado para desfrutar de todas as bênçãos que nós temos. E eu vou citar aqui mais um pequeno exemplo. Não sei se aquele relógio está adiantando, está correndo normalmente, né? No meu falta 8:45. Mas eu quero dizer o seguinte, a esposa do pastor Moisés está ali muito atenta, isso me encoraja muito. Porque quando a minha esposa, por exemplo, ela decide fazer uma salada de frutas, imagine aquele colorido, imagine aquele cheirinho gostoso das frutas ali reunidas, e conforme diz aqui, né, que doutrina, volto a dizer aqui, é um conjunto coerente de coisas fundamentais. Ao invés de ideias, eu vou dizer coisas fundamentais. Ninguém vai fazer uma salada de frutas e colocar lá uma pitada de sal, né? Porque, irmãos, Deus, Ele deixou tudo em harmonia, para que nós desfrutamos de tudo isso de forma prazerosa e possamos viver cada segundo de nossas vidas com uma integridade, segundo a qual o apóstolo Paulo nos leva a termos. Ou seja, vocês devem, eu vou me incluir, viu, porque eu também não sou diferente. Nós devemos, irmãos, no dia a dia, cuidar diligentemente, com muita atenção, no corpo, na alma e no espírito, almejando a segunda vinda do Senhor Jesus, que deu sua vida em nosso lugar, que foi traído, que foi vilipendiado, né? Foi negado, mas não negou o seu amor por nós. É por isso que está escrito: fé, esperança e amor. Esses três, o maior deles é o amor. E que Deus nos abençoe. Fico feliz por vocês. O pastor vai dizer alguma coisa ainda? Pronto, o pastor André se aproxima. Tenho aprendido muito com este jovem pastor. Permita-me lhe dar um abraço.